complicações do diabetes é a infecção nos pés, que pode levar até amputação. Daí vem o termo pé diabético. Para quando acontece esse problema do pé diabético, é necessário um cuidado especializado, que geralmente é feito por um enfermeiro estomaterapeuta. A enfermeira Lídia Estela trabalha no Hospital Universitário Walter Cantídio, vai falar sobre essa subespecialidade da enfermagem e o consequente cuidado do pé diabético. Por favor, Lídia. Meu nome é Lídia Estela, eu sou enfermeira, sou especialista em estomaterapia, que é uma especialidade da enfermagem que engloba 3 grandes áreas: área de feridas, estomias e incontinência. E eu vou trazer aqui hoje um tema que ele é bem presente na nossa prática para quem trabalha na área de feridas, que é a úlcera do pé diabético. Esse é um problema muito sério, porque se não for tratado adequadamente, ele traz uma grande complicação, uma complicação muito grave, que são as amputações. E o que seria essa úlcera do pé diabético? Úlcera é uma lesão, é quando ocorre uma ferida aberta, geralmente na planta dos pés, de pacientes que têm diabetes. E ela ocorre devido a uma combinação de fatores: a neuropatia diabética e a doença arterial periférica. Com relação à epidemiologia, tem-se que 25% dos pacientes com diabetes poderão desenvolver uma lesão em seus pés. Tá? E isso aumenta muito o custo para o indivíduo e para as unidades de saúde. E quando você compara o custo com o diabetes de um paciente que não tem úlcera com um paciente que tem úlcera, esses custos são elevados em até 5 vezes. Após algum paciente ter a sua úlcera entrado em remissão, após uma cicatrização bem-sucedida, a gente ainda tem uma recorrência de 40% em um ano e de 65% dentro dos próximos 5 anos. Então, são números assustadores, alarmantes, que necessitam da nossa intervenção, do nosso cuidado multiprofissional. Quais são as principais causas e fatores que facilitam para que o paciente venha a desenvolver uma úlcera nos seus pés? Como eu falei, a neuropatia diabética, quando o paciente perde a sensibilidade nos seus pés, e fica essa sensibilidade prejudicada quando ele usa um sapato que está machucando, quando ele pisa ali em algum prego, quando ele tem um calo, uma calosidade, ele não sente aquele incômodo e aquela lesão, aquele princípio de lesão se torna uma lesão bem maior. O outro fato é a questão da doença arterial periférica. Então, a circulação reduzida, ela retarda qualquer cicatrização. Além disso, favorece o risco da infecção. E a gente pode também citar alguns outros fatores que é relacionado mais à questão de hábitos, como má higiene, o corte inadequado das unhas, a falta de hidratação nos pés, fissuras, calosidades. Então, a questão do autocuidado, ela está intimamente relacionada ao não aparecimento dessas úlceras. E quando a gente fala em diagnóstico das úlceras do pé, esse diagnóstico ele envolve uma avaliação detalhada do pé. E quando o profissional vai realizar essa avaliação, ele precisa estar atento a 4 tipos de avaliação. A gente pode citar avaliação dermatológica, avaliação circulatória, avaliação circulatória ou vascular, avaliação neurológica e a avaliação ortopédica. Cada uma dessa avaliação ela é importantíssima para a prevenção do paciente desenvolver uma úlcera em seus pés. E cada paciente, ele, de acordo com o grupo de pesquisa, o grupo de estudo do pé diabético, o IWGDF, ele classifica o paciente no seu risco de 0 a 3. E esse risco vai estar relacionado com o aparecimento ou não dessas complicações neurológicas e sensitivas. Falando um pouco agora sobre o tratamento, quando o paciente já tem uma úlcera ali instalada, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pensar naquela avaliação da lesão, daquela úlcera, é a questão do desbridamento. Como é uma lesão, geralmente na planta do pé, é um tecido mais espesso, mais grosso, geralmente com queratose. Então, o desbridamento, ele faz parte ali do primeiro passo, retirar toda a queratose, ao redor da lesão e no leito da lesão, tirar todo o tecido morto que tiver ali naquela úlcera. Controle da infecção, a utilização de ou antibióticos, antibiótico tópico, quando necessário, para que você controle ali o exudato, controle ali o leito da lesão e você consiga a remissão dessa úlcera. E uma coisa muito importante, fora a questão também do controle glicêmico, que é, assim, essencial, manter os níveis glicêmicos sempre dentro do padrão para aqueles pacientes, é a questão de aliviar a pressão no pé. Quando a gente fala de uma lesão na região plantar, por exemplo, você não pode dizer para o paciente que ele continue andando em cima da sua ferida. Então, hoje a gente conhece bem a questão dos offloads, que são
são dispositivos que dão alívio da descarga para aquele pé. Então, se tem um paciente com uma lesão no calcâneo, por exemplo, e eu tenho que tirar a pressão daquele pé, eu faço o quê? Posso prescrever, né, orientar que seja utilizado uma bota não removível para ajudar nesse alívio da pressão. Se ele não tiver acesso à bota, outro material que eu posso utilizar, uma espuma filtrada, por exemplo. Então, eu já vou tirando o peso dali de cima da ferida, tá? E aí, antes que apareça a lesão, a gente precisa ter em mente a prevenção. Então, educar os pacientes, ensinar os pacientes a inspecionar os seus pés todos os dias, diariamente, e buscar atendimento ao primeiro sinal de problema. Uma hiperemia, opa, isso aqui tá errado. Calo, não subestimem calo, nem calosidade, nem fissura. Eles podem evoluir para uma lesão mais séria. Então, educar os pacientes para que identifiquem qualquer sinal de complicação em seus pés. Orientar o corte correto, a higiene adequada dos pés, a hidratação diária e, dependendo do pé, até 2 vezes ao dia. Lembrando sempre de evitar passar o hidratante entre os dedos para que o local não fique úmido e favoreça, assim, o aparecimento de fungos ali no local ou então maceração por conta da umidade. Então, consultar profissionais regularmente para manejo do diabetes também está dentro das nossas orientações. E como recado final, eu trago que a úlcera do pé diabético ela é uma condição muito grave, mas ela é prevenível e tratável com o manejo adequado. Então, incentive os pacientes diabéticos de vocês a cuidarem bem dos pés, porque essa complicação é uma complicação grave e que traz muitas consequências. E a mais grave são as amputações. Então, não subestimem calosidades, hiperemias, fissuras, calos, unha encravada, nada disso. Qualquer complicação em pé diabético, em pé do paciente com diabetes, é uma situação de preocupação. Qualquer dúvida relacionada ao tema sobre úlcera do pé diabético, pode entrar em contato no Instagram, nossa página do Instagram, @vicare_enfermagem. E o recado final que eu deixo é: incentivem os pacientes de vocês que tenham diabetes a cuidar bem dos pés e a procurarem atendimento precoce para evitar qualquer complicação. Até mais. Agradecemos a enfermeira Lídia Estela, que falou para nós sobre pé diabético e o seu tratamento através da estomaterapia. O próximo vídeo será sobre uma droga chamada semaglutida, é o famoso Ozempic, que tanto está sendo utilizado no mundo inteiro. Até lá!